Bom dia, Dia das Mães, lindo dia, um sol brilhando muito bonito. Eu acordei com muita dor de cabeça, mas não queria deixar de gravar uma mensagem, especialmente hoje, né, que é Dia das Mães, e a gente sabe que nós temos aí milhares de mães, de mulheres que estão sem seus filhos, que estão sem suas mães, carregando dentro do coração um sofrimento insuportável. Outras pessoas que têm suas mães ou seus filhos vivos, né, e infelizmente não estão podendo estar perto deles. Então a minha mensagem hoje é para dizer como que a gente pode ser feliz no Dia das Mães. Não sei qual é o desafio, qual é a situação que você está enfrentando hoje, qual é a dor que você carrega dentro do teu coração. Mas eu queria dizer para vocês algumas coisas que eu acredito que pode vir a trazer um quentinho, né? Um acolhimento, né, para o seu coração. Uma das coisas que eu descobri nessa vida, durante a minha jornada, né, até aqui, é que tudo que a gente vive constrói memórias. E essas memórias, elas normalmente trazem para a gente um sentido ou uma dor profunda. Às vezes são memórias muito boas, muito agradáveis, muito gostosas, às vezes são memórias muito difíceis. E a gente acaba precisando aprender a lidar com perdas e frustrações. E às vezes a sorrir mesmo querendo chorar, né? Então, é importante entender contextos. Eu não sabia a importância que tinha psicologia social. Você é aluno de psicologia e tem a oportunidade de estudar sobre isso. Eu acho que vale muito a pena, né, parar para entender o que é psicologia social, porque ela traz uma ampliação de consciência sobre contextos que ajuda as pessoas a lidarem com a dor de uma maneira melhor. Demandam esforço, demandam energia, mas você entender, né, a origem do sofrimento e como você pode lidar com ele faz muita diferença. Principalmente quando a gente vive numa sociedade que foi construída, né, de uma maneira a piorar a situação. Nós não vivemos numa democracia, nós vivemos numa meritocracia. Se vocês pararem para pensar a maneira como nós criamos as nossas crianças, é na base do mérito ou demérito. E isso está dentro do lar, está dentro das escolas, está na sociedade. Né? O que significa na base do mérito ou do demérito? Você fez por merecer. É essa a frase, né? Você merece ser feliz, você não merece um presente. A gente vive na meritocracia. E aí a gente acredita que quando acontece uma tragédia na vida da gente, quando a gente perde uma pessoa que ama, quando a gente se perde no meio do caminho, quando a gente tem uma quebra financeira, qualquer coisa, um fim de um relacionamento, a gente fica se culpando ou buscando culpados, né? A gente quer entender o que foi que aconteceu. Por que a gente está carregando essa dor, né, gigante? Muitas vezes a gente pensa, será que Deus esqueceu da gente? Né? O que foi que houve? Para eu estar sofrendo tanto, para eu estar passando por isso. E essa é uma visão distorcida da realidade. Nós precisamos reconstruir a sociedade de alguma maneira, né? Enxergando contextos. Como é que foi que nós construímos essa meritocracia? Em que momento na história da humanidade a gente passou a pensar dessa maneira? Porque se é verdade que as lembranças, elas... tá passando um caminhão aqui, peraí, deixa o caminhão passar. Eu quis gravar aqui ao ar livre porque tá uma manhã tão gostosa. E como eu tô com dor de cabeça, um frescor, né, uma suavidade no ar, sabe aquela brisa da manhã? Tá muito gostosinho aqui, por isso eu preferi vir gravar aqui fora. Mas aí a gente vai ter uns barulhinhos, então vocês não atentem a isso. Foco aqui no que eu tô falando, tá bom?
Então, se a gente entende, né, como que foi formado esses pensamentos, você compreende que a linha de raciocínio que nós temos sobre as coisas é uma construção social. Então, nós vamos ouvindo coisas e nós vamos pareando o que a gente escuta, o que a gente vê com repertórios anteriores. E é muito importante entender que as crianças não têm repertório anterior, então aquilo que você fala de bate-pronto para ela é o repertório dela, né? É aquilo que ela vai parear lá na frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para as crianças, porque elas realmente vão acreditar naquilo, né? E aí a gente vai acumulando experiências de vida, pareando e formando novas análises, novos conceitos, novas memórias, e tendo novos comportamentos, né? A partir de tudo isso que foi vivenciado e construído na mente da gente. E quando a gente cria nossos filhos numa sociedade do mérito ou do demérito, nós estamos criando uma sociedade para julgar, né? É uma sociedade de juízes, uma sociedade que procura dizer quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mau, quem fez isso, quem fez aquilo. E a gente vive sob pressão, né? Tentando escapar desse julgamento, tentando fazer com que o outro entenda nossa dor, nosso sofrimento, nosso desespero, nossos medos. E muitas vezes a gente nem consegue organizar os pensamentos diante de tanta pressão. O medo do julgamento, né? O julgamento é o mal da humanidade, porque nosso julgamento ele é sempre raso, sempre raso. Um juiz, para poder analisar uma situação, vamos pensar, né? Ele escuta o advogado de acusação e o advogado de defesa para ter, né, ali vamos dizer, a neutralidade do assunto. Só que o que ele escuta está dentro de um contexto de memórias inconscientes daquele que fala. Então, tudo que eu falo a meu respeito para alguém tem a ver com aquilo que foi formado na minha cabeça a meu respeito. Eu ouvi pessoas falando sobre quem eu sou durante a minha infância, durante a minha adolescência, e eu criei verdades absolutas a meu respeito. Então, aquilo que eu acredito que eu sou é uma construção social, é uma construção familiar. E leva tempo para você se desprender disso e você realmente se encontrar e saber quem você é. E a vida, às vezes, atropela a gente. A gente passa por situações assim que não estávamos preparados para lidar. E toda vez que você passa por uma situação que você não estava pronto para lidar, uma situação que te atropela, né? Devasta a sua vida, tira de você todos os seus projetos, os seus sonhos, e muitas vezes você já não sabe mais quem você é diante de tudo que você viveu e passou. Parece que a vida perde o sentido, a gente entra num desespero profundo. E esse desespero é do campo do insuportável. É como se essa dor não fosse passar jamais. Então nós precisamos enxergar que nós vivemos numa sociedade de meritocracia, uma sociedade de juízes que julga, que condena, numa sociedade que não reconhece e não acolhe a dor do outro, porque ela está mergulhada na própria dor. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Como é que a gente se liberta disso tudo para viver a felicidade, para viver uma vida melhor, uma vida de saúde, de alegria, de bem-estar? Como que a gente faz? Como é que a gente reverte isso? A gente começa pelo nosso olhar. Se você perdeu alguém que você amava, eu tive aí perdas extremamente importantes na minha vida. Perdi minha avó, que foi uma pessoa que me criou, que cuidou de mim. Hoje é Dia das Mães, eu queria muito poder dar um abraço na minha avó, para que meus pais pudessem sair para trabalhar. Então a minha avó estava lá, né, cuidando de mim. Então era muito no colo dela que eu ficava. E não tenho minha avó, mas eu tenho minha mãe, mas hoje não consigo estar perto da minha mãe. Tem N razões para isso. Mas eu também queria muito dar um abraço na minha mãe. Minha mãe é a pessoa mais sábia, mais inteligente, mais linda, de um coração que não tem tamanho, né, que eu já conheci na minha vida.
é um exemplo de mulher para mim. Ela é uma pessoa que já passou por muitas coisas nessa vida, mas ela foi elegante. Na maneira de conduzir a vida dela, ela foi muito elegante. E eu tenho nela um amor infinito, que vai perdurar a eternidade. Se depender de mim, vai durar a eternidade. Então eu também não posso estar hoje do lado da minha mãezinha. Eu tenho filhos do coração que eu também não vou poder abraçar. Eu tive aborto. Eu quis um filho e esse filho não veio ao mundo. Eu tive um aborto espontâneo, eu nem sabia que estava grávida. Então você vai acumulando coisas na vida da gente, né? Eu perdi meu pai, então essas perdas, né? Essas dores, esses lutos que a gente enfrenta no dia a dia, eles corroem a gente, eles colocam a gente numa situação muito delicada. E se você pensar mais na dor do que no amor, você está condenando a tua própria vida. Então, o que eu digo para você hoje no Dia das Mães? Se você viveu um amor materno, se você teve essa experiência, né, de ter tido um filho que hoje não está mais com você, de ter tido uma mãe que não está mais com você, você pode lembrar dessas pessoas com amor, com gratidão, por aquilo que elas representaram para você no tempo em que elas estiveram presentes na vida de vocês. Eu agradeço a Deus pela vida da minha avó, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus filhos do coração, pela vida do meu pai, pela vida de várias pessoas que representaram figuras maternas e não estão mais na minha vida hoje. Eu agradeço por cada experiência, porque ter a oportunidade de ter conhecido essas pessoas e ter estado ao lado delas faz toda a diferença, né? Eu aprendi muito com elas e eu trago uma maneira de honrar a memória delas, trazendo o que elas me ensinaram para a vida, para a minha vida, para a vida de outras pessoas. Elas me abençoaram de uma maneira e eu hoje procuro abençoar outras vidas com um pouco de conhecimento que eu adquiri com estas pessoas em especial. E também com o meu esforço pessoal de superar perdas, frustrações, mágoas, tristezas, medos, inseguranças. E a gente não supera isso sozinho, e essa é a principal mensagem, né? Existem pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, que sequer conheceram a mãe, que sequer sabem de onde vieram. E estas pessoas, elas carregam dentro de si suas dores, dores legítimas que nem as daquelas que conheceram e conhecem e perderam, enfim, e passaram por muitas dificuldades. Ocorre que tem dias que nós estamos mais fortes e nós conseguimos acolher a dor do outro. Tem dias que nós estamos mais frágeis e a gente precisa que o outro acolha a nossa dor. Então vamos olhar quem é que está do nosso lado agora, né? Quem são as pessoas que você confia ou que você quer confiar e você quer desenvolver um vínculo bom com aquela pessoa? Procure por ela nesse momento. Tem uma passagem da Bíblia que me chama muito a atenção, que é na crucificação de Jesus, né? Enfim, vocês devem conhecer essa história, é uma história muito bonita, mas Jesus disse para Maria que ela tinha um filho, né? Que não era ele que estava ali do lado da cruz com ela. Então, às vezes a gente tem mães que não são as nossas mães de sangue. Às vezes a gente tem filhos que não são os nossos filhos de sangue, mas são aquelas pessoas que estão ali do nosso lado, naquele momento, e que exercem um papel muito importante, muito significativo. É deles que vem um abraço, um olhar, alguém que enxuga nossas lágrimas, alguém que nos entende, alguém que diz: eu me importo com você.
E é disso que eu estou falando, da construção da sociedade. Não importa o que foi feito, importa o que nós podemos fazer daqui em diante. Como que eu posso abençoar a vida de alguém que está nesse momento precisando só de um abraço, só de um carinho, só de um lugar de pertencimento na vida de alguém. Você pode ser esse alguém que acolhe, mesmo em meio à sua própria dor. E quando uma pessoa abraça, ela nunca abraça sozinha. Ela recebe o abraço de volta e as dores ficam menores. A dor do campo do insuportável, ela diminui muito quando a gente tem um abraço. Então, nesse Dia das Mães, se você é mãe, se você é filha, se você é filho, se você é pai, se você é pãe, como dizem, né? Aqueles pais que são pai e mãe ao mesmo tempo. Se você é tio, tia, avô, avó, amigo, amiga, não importa. Abrace aquele que está do seu lado agora, nesse momento. Vai lá, toca a campainha da casa dele, vai lá. Fala, eu só vim aqui te dar um abraço. Eu só vim aqui te desejar um feliz Dia das Mães. Eu só vim dizer que você é importante na minha vida, que eu louvo a Deus pela sua vida. E você vai ver que aquela dor do campo do insuportável, ela não deixa de ser dor, mas ela passa a ser suportável. E quando a gente tira do coração de alguém a dor insuportável, a gente dá esperança de vida. E é isso que faz com que as pessoas não desistam da própria vida. Então eu deixo para todas as mães nesse momento o meu carinho, o meu abraço, especialmente para minha mãe, que eu infelizmente não posso abraçá-la agora, mas ela mora aqui, no meu coração, e ela sabe desse amor, viu? Então, bora ter um Dia das Mães lindo, todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, e se precisarem eu tô por aqui. Beijo.